Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, TV, Gloob Gloob. Povo doido, é o seguinte, eu literalmente amo essa abertura de Gloob Gloob. Por quê? Porque ela me transporta lá pra época em que era uma criança nesse mundão velho sem porteira e morava lá na Vila Nive com a minha avó. Inclusive, gente, se vocês repararem aqui no cenário, a Cultura, ela teve vários programas icônicos e maravilhosos. Porém, eu me arrisco a dizer que Gloob Gloob foi sem dúvida o melhor deles. Criado e roteirizado por Lilian Lack e com direção de Arcângelo Melo Jr., Gloob Gloob foi um programa infantil brasileiro, é nosso, é do Brasil, produzido e exibido pela TV Cultura entre 9 de setembro de 1991 e 24 de setembro de 1999. Teve um total de 600 episódios, onde cada um tinha 25 minutos de duração, mais ou menos. Povo doido, é o seguinte, Gloob Gloob contava a história de dois peixes, que obviamente moravam no fundo do mar. Fala, não me diga! Chamados Gloob e Gloob. Um Gloob era macho e a outra Gloob era uma fêmea. E assim, gente, as situações que eles passavam estavam muito conectadas com as situações que uma criança enfrentava no dia a dia. Então eles simulavam essas situações que qualquer criança que estava assistindo o programa passaria e mostrava para eles, através de uma forma educacional, como lidar com aquelas situações. O programa também abordava temas relacionados à ecologia, meio ambiente e criaturas marinhas. Vale dizer também que eles assistiam desenhos entre esse bate-papo, essas situações que eles viviam. Nite, salame, mingue, o sorvete colorê, escolhido foi você. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe como isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. Preguiçoso! E agora, Dedé, seu tubarão rei da edição, haha, solta a vinheta. O que pouca gente sabe é que o Gloob Gloob, na verdade, ele era um quadro dentro de outro programa da TV Cultura chamado Rá-Tim-Bum. E nesse quadro você tinha ali o Gloob e a Gloob conversando no fundo do mar. Nessa época, quando o Gloob Gloob era só um quadro dentro do Rá-Tim-Bum, o Gloob era vivido pelo ator Carlos Mariano e a Gloob era vivida pela atriz Cecília Homem de Melo. O sucesso desse quadro dos dois peixinhos no Rá-Tim-Bum foi tão grande que eles tiveram a ideia de fazer um programa solo, ou seja, assim nasceria o Gloob Gloob. Enquanto o programa solo, lá em 1991, o Carlos Mariano continuou vivendo o Gloob, mas a atriz que começou a interpretar a Gloob agora era a Gisela Arantes. Eu não preciso falar pra vocês que o programa ele fez um sucesso enorme, muito porque no começo os diálogos eles eram mais educativos, mas também com o tempo eles foram colocando algumas pitadas de humor. Isso cativou a molecada, claro, além dos desenhos. E falando dos desenhos, uma novidade que o Gloob Gloob trouxe pro Brasil foi apresentar desenhos que eram totalmente desconhecidos do público brasileiro em geral. Por quê? Os desenhos que passavam no Gloob Gloob eram desenhos de países que não estavam ali circulando dentro dos países que produziam desenhos e eram exibidos aqui no Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo. Então nessa época, né, durante toda essa trajetória do Gloob Gloob, ela trouxe desenhos da Alemanha, da Bélgica, da França, da República Tcheca e muitos outros. E esses desenhos, povo doido, eles eram produzidos utilizando várias técnicas diferentes que lá em 91 não eram muito comuns. Por exemplo, existiam desenhos em stop motion, existiam desenhos em live action, que nada mais são do que pessoas fantasiadas, né? Live action é isso. Desenhos 3D, que na época estava começando, estava engatinhando, e os clássicos desenhos 2D.
Um país que eu esqueci de colocar na lista de desenhos que o Gloob Gloob exibia era a própria Inglaterra. Em 1995, o Gloob Gloob começaria a sua segunda fase. O que isso significa? O lote de desenhos que vinha sendo exibido desde 1991 acabaram sendo substituídos por novos desenhos, mas alguns continuaram passando bem de vez em quando. E além disso, eles introduziram uma nova personagem, uma carangueja chamada Carol, que era vivida pela atriz Andrea Pose. Vocês gostavam da Carol? Eu preciso confessar pra vocês que eu não gostava da Carol. Achava ela chatona. Eu preferia muito mais quando ela não tava nos episódios. Agora, seus mergulhadores do conhecimento, bora relembrar todos os desenhos que passaram em Gloob Gloob e marcaram a minha, a sua, a nossa infância. Arrume tudo e pare com isso. Plastinuts, Ernest o Vampiro, meu amigo, esse era o meu favorito. Bojan, a minhoquinha que morava na maçã, Jimbo, Jojoaninha, Pingo, Pipi e Cuco, Rick, Rua dos Pombos, Socorro Vovó, Urbanoides, As Aventuras de Morphe, A Baleia Leia, Berta e a Fábrica, Bully, Os Brollies, eu tinha um pouco de medo desse desenho, Cobb e a sua turma, Cachorrinhos, Capitão Urso Azul e suas histórias de marinheiro, Coelhinho, Fábula das Cores, Fábulas dos Números, Frutas e Companhia, Gil e Júlia, Gulp, Histórias de Pompom, Johnson e seus amigos também era maravilhoso, Naftaline, Nicolau e a Turma do Quintal talvez seja a lembrança de desenho mais antiga que eu tenha na minha vida. Os Companheiros também eram maravilhosos, Os Dois Heróis, As Aventuras do Pato, gente, esse era bizarro, Pequeno Homem Verde, Philip, Família Mesga, Pumuckle, Salsicha e Salsichão, Toque Doc, Turma do Bom Clima, Vovô Cornélio, Zeca e Joca também era maravilhoso, Zig Zag e Dodô. Quais desses vocês lembram? E qual ou quais eram os seus favoritos? Deixa pra gente aí nos comentários. Em 2006, o Gloob Gloob ganharia uma nova temporada, com o mesmo elenco, o elenco original, só que agora sendo exibido na TV Rá-Tim-Bum, que faz parte da TV Cultura. O detalhe aqui, gente, é que essa nova temporada só teria 26 episódios e não exibia desenhos, que era a melhor parte da brincadeira. E eles também começaram a falar mais assim, detalhadamente, da biodiversidade e da vida submarina. Em 2009, quando a TV Cultura completou seus 40 anos de existência, ela reexibiu a primeira temporada de Gloob Gloob, que já não era exibida há mais de 10 anos. O único porém é que não tinham mais os desenhos, ou seja, os 2 episódios completos que eles apresentaram só tinha o Gloob e a Gloob, não tinha mais os desenhos clássicos. Em 2014, quando a TV Cultura completou seus 45 anos, eles de novo trouxeram o Gloob Gloob do fundo do baú. Só que agora o programa ele era apresentado pelo ator que fazia o Gloob, o Carlos Mariano,
E ele, como apresentador, ele trouxe várias curiosidades do programa. Ou seja, ele mostrou bastidores, ele tirou dúvidas dos fãs, ele contou alguns perrengues que eles passaram na gravação, como é que eles gravavam o programa, porque pra época o efeito utilizado era maravilhoso, a gente estava falando de 91, né? Começo dos anos 90. Só que, de novo, a TV Cultura nesse ano, em um dia só, ela apresentou o Gloob Gloob 2 vezes e somente os peixinhos conversando, não com os desenhos clássicos da época. E aqui, gente, o que eu apurei, o que eu pesquisei foi o seguinte: tanto em 2006, na nova temporada, em 2009, nos 40 anos da TV Cultura, e em 2014, os 45 anos da TV Cultura, eles não exibiram os desenhos porque, muito provavelmente, a Cultura nem tinha mais o direito que ela tinha lá nos anos 90 de exibir esses desenhos. E eles também não devem ter ido atrás. Por isso que eles não conseguiram mostrar os desenhos, e sim só os peixinhos, porque isso sim é propriedade da TV Cultura. O que eu quero que vocês entendam é que o sucesso de Gloob Gloob ele foi tão monstruoso, que nos mesmos anos 90, se eu não me engano em 1996, outro programa copiou o jeito do Gloob Gloob, que foi o Cocoricó. Ou seja, personagens num cenário fixo assistindo desenhos. Vocês lembram do Cocoricó? Mas esse é assunto para outro vídeo. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Escuta aqui, ô energúmeno. A gente ainda tá sorteando a fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco, 114 primeiros episódios, com aquela dublagem maravilhosa da Gota Mágica que era exibida na manchete. Mas nós só vamos fazer esse sorteio quando esse canal aqui chegar a 1000 inscritos. Então para de pescar e ajuda a gente. Preguiçoso! É isso aí, povo doido, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre Gloob Gloob. Se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui, beleza? Fui!